Já ia esquecer da câmera. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz assim: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos. Opa, quem mais? Acho que era o Miguel, né? Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, semana passada a gente terminou aqui, né, com o final do capítulo 15, que é esse versículo praticamente, e a gente falou sobre essa questão dos mandamentos, dos decretos, né, do como essas palavras no hebraico elas fazem a diferença para nós no nosso entendimento. E aí eu terminei falando um pouquinho sobre essa questão dessas palavras e a tradução para a gente entender. E eu não consegui terminar a última palavra, a última palavrinha que está nesse versículo, que é que os cura. Porque o Senhor está falando que se eles derem ouvidos aos seus mandamentos, se eles fizerem tudo que o Senhor aprova, se derem ouvidos, né, e obedecerem aos seus decretos, aí o Senhor faz a promessa: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe. Então o Senhor diz que as doenças que foram colocadas, que chegaram até o Egito, foi o Senhor quem colocou aquelas doenças, ok? E ele diz o seguinte, pois eu sou o Senhor que os cura. Essa palavra cura, no final aí desse versículo, é a palavra que a gente conhece bem, mas que às vezes a gente não interpreta dentro do texto. É a palavra Rafá, né, no hebraico, que a gente sabe falar facilmente, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sekenui, né? Então existem vários nomes que nós usamos para esse Deus que nós servimos. E um dos nomes que o Senhor se identifica dentro da palavra, principalmente no texto aqui de Êxodo, a gente vai ver muito esses nomes, é o Senhor falar que ele é, por exemplo, Jeová Rafá, né? O Deus, eu sou o Senhor que os cura. E esse cura é a palavra Rafá. Só que a gente tem sempre esse versículo, ou essa palavra Rafá, como isolado, né? Como algo solto. Ah, Deus é o Jeová Rafá. Deus é o Deus que cura. Sim, ele é o Deus que nos cura. Só que em que contexto nós estamos vendo essa palavra aparecer no texto? Nós estamos vendo essa palavra Rafá, o Senhor prometendo que ele é o Senhor que nos cura, que não enviará sobre nós as enfermidades, as doenças que ele enviou sobre o Egito por causa de uma questão, de um contraponto que a gente fala, né? Então, se nós dermos ouvidos, se nós obedecermos, se nós atentarmos a fazer a tudo que Deus aprova, então o Senhor será o Senhor que cura, né? O Senhor Jeová Rafá, aquele que nos cura. E essa palavra cura, ela não tem só essa conotação de alguém que está doente simplesmente e é curado, mas é muito mais do que isso. Rafá no hebraico também tem uma conotação de tornar saudável. Então, muitas vezes, você não está doente, literalmente. E aí eu vou poder dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você não está com febre, você não está doente, você não está precisando tomar nenhum remédio específico. Mas se nós fizermos um check-up agora geral no teu corpo, nós vamos perceber às vezes alterações no fígado, alterações no rim, alterações no sangue, alterações nos glóbulos, né? A gente pode encontrar alterações metabólicas no nosso corpo inteiro por conta de uma má alimentação, da falta de exercício físico. Todos nós sabemos disso e às vezes a gente negligencia isso, esse dia a dia, e a gente vai levando. E isso não nos faz estar doentes, literalmente, mas não nos faz pessoas saudáveis. Sim ou não? Tudo bem? Entenderam o que eu quero dizer? Então, Jeová Rafá, ou esse Senhor que os cura, tem essa conotação principalmente. O Senhor está dizendo para o povo que ele tira do Egito que ele é o Deus que vai torná-los saudáveis.
Então, algo que está de forma metabólica ou de forma deturpada, alterado na nossa vida, alterado no nosso corpo, alterado no nosso metabolismo, alterado nas nossas emoções. Gente, quantas doenças psicossomáticas nós temos hoje em dia? Diagnosticada. Antigamente, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 50 anos atrás, nós tínhamos muito menos diagnósticos de doenças psicológicas, de doenças psicossomáticas, que fala da nossa mente, né? Que fala da nossa alma, das nossas emoções. E hoje em dia a gente vê um volume astronômico, né, de diagnóstico, de nome de doenças que foram sendo identificadas no corpo humano, nas emoções do ser humano, e que o Senhor continua dizendo que Ele é o único que pode nos tornar saudáveis. Então, o Senhor é o Senhor que cura no sentido de nos tornar saudáveis. Deus não tem o interesse simplesmente de nos fazer curados. O curados aqui é aquela cura instantânea, né? Então, alguém que era cego e passou a ver, Deus vai lá e cura. Essa cura, ela vem de Deus? Deus tem essa promessa? Sim, ok? Essa promessa de cura, ela é uma verdade. Alguém que era paraplégico, alguém que tinha câncer e pode ser curado, ok? Tudo isso está dentro, né, dessa palavra ser curado. Mas aqui, o que o Senhor está dizendo para o povo que acabou de sair do Egito, e o que Ele diz para nós hoje, é que Ele é o Senhor que nos cura, que nos torna saudáveis. Se você quiser, né, traduzir a tua Bíblia aí para você entender melhor esse contexto, eu sempre gosto de fazer essas anotações na minha Bíblia, porque me faz entender melhor o que Deus está falando. Então Deus está falando conosco, aliás, falando com Moisés primeiramente, né, para falar com o povo, que se eles dessem ouvidos, se eles obedecessem aos mandamentos, aos decretos, dessem ouvidos ao que Deus está falando, Ele não iria enviar as doenças que Ele enviou ao Egito, por conta da desobediência, da idolatria, de tantas outras coisas. O Egito foi atacado, né, pelo próprio Senhor com juízo, e dentro desse juízo doenças, né, vieram sobre eles. E o Senhor está dizendo que Ele não quer trazer juízo sobre nós, mas Ele quer ser o Deus que nos cura, o Senhor que nos cura, que nos torna saudáveis. Deus quer fazer os seus filhos, Israel, e nós hoje a igreja, filhos saudáveis. Então, corpo, alma e espírito. Deus deseja que nós sejamos extremamente completos nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então agora para o capítulo 16. Entenderam aí? Eu só queria fazer essa palavra que eu não tinha falado semana passada, da cura, que eu acho importantíssimo aí nesse texto. Talvez seja a parte mais importante. O Senhor quer tornar Israel saudável. Os filhos de Deus que estão saindo agora da escravidão rumo à terra prometida, é nesse deserto, é no meio desse caminho que o Senhor vai nos curar. Ok? Então vamos seguir, capítulo 16, a gente vai ler um trecho. Deixa eu ver até onde a gente vai aqui. Talvez eu vá. Vamos seguir aqui que eu vou ver mais ou menos onde a gente para e onde a gente continua, né? Para não confundir muito a nossa mente. Capítulo 16 de Êxodo. Êxodo 16. Êxodo 16. A partir do versículo 1. Dilane, fica à vontade, tá, querida? Você fica à vontade aí, tamo junto. Eu não consigo responder mensagem durante a aula. Eu vi que você tava mandando algumas coisas, mas durante a aula a gente não consegue parar para responder, mas tamo junto, tá? Êxodo 16, versículo 1 diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Então, eu só vou parar aqui para a gente já identificar. Quem tiver com o mapa aí e quiser dar uma olhada no mapa, tá fácil lá, né? O ponto 4, que é Mara, para o ponto 5, que é Elim, ok? A cidade de Elim, ou o lugar ali chamado Elim. Então, nós saímos do ponto 4, que é Mara,
né, onde eles têm as águas amargas ali no final do capítulo 15, e a gente agora está num lugar chamado Elim, ok? Isso acontece, Moisés traz a data para nós, para que a gente tenha então alguns parâmetros de identificação de tempo, né, de espaço-tempo. Então ele diz que isso foi no 15º dia, então no dia 15 do segundo mês, tá? Então lá no calendário judaico, o segundo mês é Ziv, o mês de Ziv ou Izar. Eu vou falar um pouquinho com vocês depois sobre isso. Vamos seguir aqui. Versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções?
Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Vamos voltar lá, gente, então, no início do capítulo 16? E a gente vai ver um pouquinho do que o Senhor está falando aqui com a gente. Então, o capítulo 16 começa falando sobre essa caminhada que eles fazem, né? Entre a cidade de Mara, ou o lugar que eles estavam, que chamava Mara, e até essa cidade chamada Elim, né? Eles passam para uma outra região agora nesse momento. Esse momento é o 15º dia do 2º mês. Então eles caminharam praticamente um mês e pouco aí até chegar nesse lugar. E foi no 15º dia, né? Versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Gente, aqui começa o segundo passo, né? Ou a segunda situação desse povo que acaba de passar na travessia do Mar Vermelho. E quando eu falo acaba, é porque eles tinham acabado de ver alguns milagres. E não foram milagres quaisquer, né? Foram milagres extraordinários. Alguns meses atrás, eles tinham visto o Senhor dar livramento para eles do exército inteiro do Egito, né? Ali no Mar Vermelho, abrindo o mar, fazendo eles passar em terra seca. Eles cantam o cântico de Moisés junto com Moisés no capítulo 15, que nós fizemos semana passada, ok? Então acompanhem que não pulou nenhum capítulo e a gente já tem 2 episódios muito tristes que a gente já vê com esse povo no deserto, e esse povo não é diferente de nós. A grande questão aqui para a palavra de Deus é nos mostrar o quanto a natureza de pecado, o quanto o homem sem um espírito recriado, sem uma vida de relacionamento com Deus, ele vai ter uma natureza de pecado naturalmente, porque ele foi concebido em pecado. Ele nasceu em pecado. Então ele não consegue não pecar, né? Aquela história que eu já falei um pouco para vocês lá em Gênesis. Então, o povo de Israel só mostra para Moisés no final do capítulo 15, nas águas de Mara, e agora aqui no início do capítulo 16, já na terra de Elim, situações muito naturais de nós seres humanos. Quais são essas situações, Elisângela? A primeira foi lá nas águas de Mara, né? Que eles chegam e simplesmente falam para Moisés de que água que eles vão beber. Eles vão morrer de sede. Nós vamos morrer de sede, Moisés. Como que é isso? Você nos tirou lá do Egito para nos fazer morrer de sede aqui nesse deserto? E o Senhor então providencia água. Nós falamos um pouco dessa água semana passada. E hoje nós temos a contrapartida disso, ou uma nova palavra liberada pela boca desse povo, por todo o povo de Israel. Qual é a palavra que agora eles liberam? Que agora eles estão com fome. Acabou todo o suprimento, acabou todo o alimento que eles tinham carregado lá do Egito, acabou tudo que eles tinham, né, carregado do Egito. E agora eles se encontram com fome. Eles já beberam água, se saciaram da sua sede, né? A água da vida foi dada ali para eles em Mara, quando a água foi transformada. Mas agora deu fome. Agora eu senti uma outra necessidade. Agora eu senti fome. E quando eu sinto fome, a primeira coisa que vem à mente... Eu tô seguindo o texto, tá, gente? Segue comigo o texto.
a primeira coisa que vem na mente de Israel é: ô Moisés, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Por que isso? Eles estão falando sobre juízo. Então, se Deus queria nos matar, Moisés, que tivesse matado a gente lá no Egito mesmo. Se o juízo de Deus tivesse que vir, o Deus quisesse nos destruir, nos matar, né, ele teria nos matado lá mesmo. Não precisava nos trazer aqui para o deserto. Por quê? Eles continuam. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Duas situações aqui que são extremamente enganosas na nossa mentalidade de escravos, de alguém que ainda não reconheceu que foi liberto, de alguém que não reconheceu que está livre para viver em Deus, os milagres do Senhor, a vida de Deus para a sua vida. E por que eu falei que essa situação de Israel tem de ser muito parecida com a nossa? Vamos perceber, eles falam duas coisas que é totalmente contrária à realidade deles. Gente, vou olhar aqui para o rostinho de vocês e eu queria que vocês me dissessem. Lá no Egito, escravo come carne, escravo come pão à vontade? Era assim que eles viviam lá no deserto? Ou no Egito? Vocês acham que lá no Egito tinha carne à vontade e pão à vontade para eles comerem, sendo escravos? Alguém tem fartura debaixo de escravidão? Eu nunca ouvi falar nisso. E segundo o próprio texto, né, eles estavam sofrendo tanto lá no Egito que eles estão justamente clamando ao Senhor pelo libertador por causa da situação de extrema necessidade que eles estavam passando, com tamanha opressão do seu senhor Faraó. Então Faraó provavelmente já não dava comida direito para eles, já não dava o alimento que ele deveria dar diariamente, porque escravo come o que o seu senhor coloca ali para eles comerem. Então eles não tinham um supermercado para ir no final do dia e comprar o que eles bem entendessem. Eles comiam o que Faraó dava para eles durante o dia e eles iam para casa, se tivesse algum suprimento eles fariam e pronto, e acabou. Então é uma ilusão da nossa mente, da nossa mentalidade escrava, achar que existe fartura, existe bonança em escravidão. É isso que eles estão falando para Moisés. Olha isso, vamos voltar para o versículo 3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Então, se o Senhor quisesse nos matar, Moisés, matasse lá, certo? Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Existia fartura, Moisés. Por que Deus nos trouxe aqui, ó, e agora nós estamos com fome, né? Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, a reclamação de Israel agora é fome. No Egito, na escravidão, nós tínhamos uma panela com fartura, nós comíamos à vontade, nós tínhamos muito pão e nós tínhamos muita carne. Então nós queremos de volta a nossa vida. Se o Senhor tiver que nos matar, vir com juízo sobre nós, que ele nos mate lá no deserto então. Olha a mentalidade de escravidão, como é difícil de sair da nossa mente. Mesmo diante de ter visto 10 pragas, mesmo de ver o Senhor libertando eles pela mão de Moisés, mesmo vendo eles sendo atravessados no Mar Vermelho em terra seca, mesmo vendo uma água amarga sendo tocada por um arbusto e se tornando doce, eles podendo beber dessa água, mesmo vendo todos os sinais que eles viram até aqui, não foi suficiente para começar uma transformação na sua mentalidade de escravo do Egito. Eles preferiam estar lá, porque eles acham que lá eles tinham um suprimento. Gente, eu queria falar com vocês, antes da gente continuar aqui, aliás, a gente pode até continuar no versículo 4 e eu vou falar algo muito importante aqui pra gente. Olha só o versículo 4 que o Senhor começa a falar. Agora é o próprio Senhor quem está falando com o povo, né, com Moisés. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então vamos parar aqui.
O Senhor faz então uma promessa diante da cobrança de Israel a Moisés. O povo está falando com Moisés. E o Senhor então intervém, certo? A cobrança não é para Moisés, mas para o Deus que Moisés disse que os libertou. Então, por isso que o Senhor intervém. Se nós estamos cobrando Deus a respeito de alguma situação, é o Senhor então quem vai trazer essa palavra, né, para nós. Então, o Senhor diz que ele vai fazer chover do céu o pão, né, para eles. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária. Gente, desde que a palavra de Deus ela é liberada para Adão e Eva, o Senhor sempre tem uma direção muito clara de encontros diários, de provisão diária, de suprimento diário, de basta cada dia o seu mal, que o homem vivesse baseado no seu dia, porque o Senhor nos dá este dia. O Senhor não nos dá nem o passado, que já foi, e nem o futuro, que nós não podemos dizer se vamos estar lá. Mas o Senhor nos dá esse dia. Então, tudo que a gente encontra dentro da palavra de Deus, falando a respeito, principalmente de alimento, de suprimento de alimento, Deus sempre está falando conosco a respeito de um dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é talvez a parte mais importante ou mais bacana da gente ver na oração do Pai Nosso, não é isso? A gente gosta de falar essa parte com muita ênfase, né? Pedindo ao Senhor essa provisão diária. E é disso que Deus está falando com Moisés aqui também. O Senhor está dizendo que ele vai fazer chover pão do céu. E chuva geralmente é algo muito favorável, né, para terra seca, para alguém que está realmente precisando dessa chuva. Então o Senhor fala que ele vai fazer chover pão do céu. E quando ele fala que vai fazer chover pão do céu, ele dá uma regra para esse pão que está caindo do céu. Ele deveria ser, o alimento, a provisão de cada dia para o povo de Israel. Então, ou nós entendemos a maneira de Deus nos alimentar, a maneira de Deus nos dar a provisão, a maneira de Deus nos conduzir, né, no nosso dia a dia, numa provisão diária, ou nós vamos ficar, infelizmente, correndo atrás de mais ou de uma provisão que não é para nós naquele dia. Então o texto é muito claro, o Senhor está dizendo que a provisão era para o dia, eles iam recolher diariamente a porção. Quando nós falamos de devocional, gente, para quantos dias é o devocional? A gente faz devocional só um dia da semana? Não. A gente deveria ler a Bíblia quantos dias da semana? Uma vez por semana? Não. Porque ele continua sendo o pão que desceu do céu, ou o pão que nos alimenta todos os dias, o pão que sacia a nossa fome. Jesus é essa tipologia de pão. O tempo inteiro nós vamos vendo na Bíblia essa tipologia de Jesus sendo o pão que nos alimenta. E esse pão que está descendo do céu aqui para esse povo a partir de agora é o próprio Cristo os alimentando diariamente mais uma vez. Então a provisão de alimento seria diário para aquele povo. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Porque o maná, esse pão que ia chover do céu todos os dias, ele não tem características simplesmente naturais, físicas, né? Ele não é um alimento que eles colheriam ali e que tem um formato específico. Não, é como se fosse uma geada, né? Que cai na madrugada e que fica ali em cima da terra ou em cima da grama, e eles então iriam recolher aquilo, e aquilo se tornaria como se fosse uma farinha, algo que eles pudessem ou comer puro, porque eles dizem que tinha essa maneira de se comer, podia comer o maná ali puro, ou as mulheres amassariam aquilo com azeite ou com algum outro condimento, e aquilo se tornaria um bolo, e fala que tinha o gosto de mel, né? Então não precisava nem de ter, né, grandes condimentos ali dentro, porque o gosto já era perfeito. Então Deus já institui desde o primeiro momento
em que o povo é liberto do Egito, em que eles começam a andar pelo deserto. Vai seguindo comigo agora o raciocínio. Ó. Deus os liberta do Egito. Nós somos libertos também para a glória do Senhor, o Senhor nos salva. Nós somos tirados então do Egito pela mão forte do Senhor. É o Senhor quem nos tira de lá. Nós não temos força para sair daquele lugar, o Senhor nos tira. Ele nos faz atravessar o Mar Vermelho e nos vermos livres dos nossos adversários. Foi isso que o Senhor fez com o exército de Faraó. E aí quando nós estamos caminhando no deserto, a primeira coisa que nós geralmente reclamamos, porque é a primeira coisa que o ser humano sente debaixo de sol, ou debaixo de uma caminhada, ou debaixo de circunstâncias difíceis, é sede, né? Então a primeira coisa que eles pedem em Mara, na primeira parada, é água. Precisamos beber. O que nós beberemos, Moisés? Estamos com sede. E o Senhor então providencia água para esse povo e diz para eles: eu vou ser o suprimento de água para vocês. O Senhor vai mostrar isso nitidamente em todo o êxodo. E em seguida eles continuam caminhando, só que agora há uma outra necessidade também, que é fome, ok? Agora é o estômago que aperta e eles sentem fome. E eles então se lembram, voltam a pensar no Egito com saudades, voltam a se lembrar do Egito como uma necessidade ou como um lugar que eles tinham suprimento, como se eles tivessem realmente fartura, já acabei de falar, sendo que é ilusório isso, né? A gente acha que debaixo de escravidão a gente tem suprimento, a gente tem fartura, e é tudo uma grande ilusão. O nosso faraó, nosso adversário, nosso opressor, ele só está realmente nos oprimindo, nos fazendo cada dia mais trabalhar arduamente para que ele cresça e nunca nós, né? Para que ele tenha as regalias na sua vida e nunca nós. E é exatamente isso que esse povo também estava reclamando nesse momento. Eles queriam então o deserto, ou o Egito. Já que é para o Senhor nos matar, o Senhor podia nos trazer juízo lá no Egito, não aqui no deserto. Estamos com fome. E o Senhor então envia, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Grifa aí e escreve nas tuas observações: Deus me dará a porção necessária para aquele dia. Então por isso que é tão importante, né, nós nos alimentarmos da palavra diariamente, nós buscarmos uma direção do Senhor diariamente. Isso não é religião, gente. Isso não é um modismo de igreja neopentecostal. Isso não é uma moda fazer devocional. Não, não. Estar com o Senhor todos os dias, diante dele, na presença dele, buscando a direção dele, é buscar o maná diário. É buscar o pão vivo que desceu do céu para a nossa vida naquele dia. E você vai estar saciado, você vai estar alimentado para todo aquele dia. Elisângela, você está falando de alimento físico, o meu estômago com fome, ou do meu alimento espiritual? E se eu te falar que praticamente é as duas coisas? Porque o maná, segundo a própria palavra de Deus, ele tinha esses dois aspectos. Ele era um alimento espiritual, porque ele vinha direto do céu para Israel, era Jesus sendo dado para eles ali diariamente como alimento, mas ele também era um alimento físico que saciava a fome deles no deserto. Gente, nós estamos falando de deserto. Nós estamos falando de uma cidadezinha pequena, onde eles podiam pegar um cavalinho, onde eles podiam pegar uma carroça, e na cidade vizinha, a 50 quilômetros, a 20 quilômetros, a 10 quilômetros, e buscar um saco de arroz, e buscar um saco de feijão. No deserto tem suprimento, gente? Tem shopping, tem mercado, tem alguma coisa para a gente ir fazer compras? Não, ok? Então no deserto o Senhor está ensinando esse povo a viver praticamente supridos nele. Só o Senhor supria esse povo no deserto. Não tinha outro lugar, não tinha outra coisa onde eles pudessem ter, buscar recursos para a sobrevivência deles. Não havia. Só havia a provisão de Deus para eles. Então o maná se tornou um alimento físico, que a partir do momento que ele caía ali na terra toda madrugada, ele se tornava então
esse orvalho que se tornava esse alimento, mas ele também era a própria representação de Cristo alimentando aquele povo espiritualmente. Eles já estavam aprendendo o que era comer o pão vivo que desceu do céu. E ele diz assim, o Senhor continua. Olha aí, gente, agora prestem atenção na continuidade do versículo 4. Com isso o que, gente? Aulinha de português aqui, interpretação de texto, né? A gente odeia isso na aula de português. Talvez seja por isso que a gente às vezes tem dificuldade de entender a Bíblia. Com isso, com o que, gente? O que é com isso? Com o maná, com esse alimento que desce do céu todos os dias e que eu estou mandando recolher a porção necessária para cada dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então o Senhor já está dizendo assim, Moisés, com essa instrução que eu estou dando agora, eu já vou pôr à prova. Lembra da prova do professor? O professor está ensinando, Moisés está falando o que eles devem fazer, e depois que a gente então aprende com o professor na aula, o professor quer saber se a gente entendeu a matéria. E o professor passa o que pra gente então, gente? Prova. E a gente só é provado para saber o que? Se a gente entendeu a matéria que nos foi ensinada. Então, o que Deus está dizendo não é que ele ia colocar eles em provação, em tribulação, nada disso. O Senhor está dizendo claramente, com isso, com essa ordem que eu dei agora sobre o maná, os porei à prova para ver se eles seguem ou não as minhas instruções. Então Deus está começando a ensinar o povo de Israel a ouvir a sua voz, a ouvir os seus mandamentos, os seus decretos, as suas ordenanças, os seus mandamentos. É isso que o Senhor está fazendo. Ele está começando a ensinar Israel como é que é viver debaixo da provisão de Deus, como é que é viver debaixo da dependência de Deus, como é que é viver ouvindo a instrução de Deus. Deus ia falar isso aqui muitas vezes para eles todos os dias? Não. Porque Deus falou e eles agora deveriam pôr em prática, ok? Quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma palavra, Deus não vai ficar todo dia dizendo assim para nós, ó. Você lembra que eu falei ontem? Ó, eu te avisei ontem que é para você fazer assim, 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 assim. Aí passa 3, 4 dias, Deus vai vir para você de novo e falar assim, ó, ô Elisângela, você lembra que eu falei para você na segunda-feira que é para você fazer assim, 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 assim? Não, Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele já falou. Então, o que ele fala, o que ele libera, tá liberado. Eu agora preciso ter o papel de filho obediente. O que o meu pai falou para eu fazer? Então, meu pai falou para eu fazer, ele falou para mim que todos os dias, de manhã, eu vou poder sair da minha tenda, recolher o maná, para pegar uma porção para aquele dia, e eu vou ter a porção necessária para me alimentar. E no 6º dia eu vou poder recolher por 2 dias, porque o meu pai está dizendo que no 7º dia eu não devo fazer trabalho algum, eu devo usufruir de descanso. O que eu colher no sábado será suficiente para que eu me alimente no sábado e no domingo. E eu então poderei usufruir do 7º dia como um dia que Deus santificou, um dia que Deus consagrou para o descanso. Nós vamos chegar lá no sábado, tá? Não se preocupem agora. Mas entendem que o Senhor já deu a palavra e ele não vai ficar repetindo. E aí o Senhor vai dizer, agora com isso eu vou pôr eles à prova. Eu quero ver o que eles vão fazer diante dessa ordem, dessa ordenança que eu dei para eles a respeito da alimentação, ok? É isso que Deus fez. Eu anotei aqui, depois eu vou falar para vocês o que é cada uma dessas palavras aí, para a gente poder ter uma ideia do que Deus está falando sobre mandamentos, de novo, né, sobre Torá. E eu não esqueci que eu devo fazer uma relação para vocês das palavras em hebraico, para a gente entender melhor, tá bom? Mas a gente vai preparar isso para vocês logo, logo. O que está agora em seguida, no versículo 6? Olha só, o Senhor então falou
a partir do versículo 5, 4 e 5, né, a respeito dessa questão de pôr à prova. Versículo 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Então, ele começa a repassar aquilo que ele ouviu de Moisés, que o Senhor falou para Moisés. Arão começa a repassar agora para todo o povo. Versículo 8. Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer. Circula para mim a palavra entardecer na Bíblia de vocês. Ou à tarde, eu não sei como está na versão, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com a tarde aí, né? Nesse versículo 8. Disse Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Coloca aí, pela manhã. Então nós temos algo à tarde e nós temos algo pela manhã. Porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Moisés e Arão estão falando. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Então, quando nós reclamamos algo, nós precisamos saber que cada palavra de murmuração, de reclamação, ela não está sendo feita contra as pessoas que estão ao nosso redor, mas contra o próprio Deus. Então, quando nós reclamamos da nossa vida, quando nós murmuramos diante das circunstâncias, nós não estamos fazendo isso para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para o nosso patrão, para os nossos funcionários, de jeito nenhum. Nós estamos falando contra o próprio Senhor, porque é Ele quem nos sustenta todos os dias, é Ele quem nos supre todos os dias. Só que, será que nós estamos dando ouvidos àquilo que Ele tem falado conosco, ou àquilo que Ele já falou, que a palavra de Deus está toda pronta? Será que eu tenho colhido a porção diária para mim, para aquele dia, para saber viver um dia de cada vez? Ou eu tenho vivido ansiosamente, pensando na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, e eu vivo freneticamente pensando para frente e nunca no dia que o Senhor nos fez, no dia que o Senhor tem nos preparado? Talvez seja esse o grande problema, tanto de Israel quanto nosso. Versículo 9. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresentem ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. 10. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor veio falar com eles, porque o Senhor desejava agora trazer uma palavra a todos eles. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne. Grifa de novo, pôr do sol, mais uma vez. E aí em seguida, e ao amanhecer se fartarão de pão. Amanhecer novamente aí. Grifa aí ou circula aí. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Vou parar aqui que eu quero falar algo para vocês. Mandei vocês circularem 2 vezes. Primeiro é o próprio Moisés repassando a mensagem. Depois o Senhor reforça, né, através do versículo 11, a questão do carne ao pôr do sol e pão com fartura ao amanhecer. Gente, aqui nós estamos falando de quem é que vai nos dar pão e quem é que vai nos dar carne. Não é o próprio Senhor que vai prover isso para eles? Não é o próprio Senhor que ia dar para eles esse alimento? E aqui eu quero só fazer um parênteses antes de falar sobre o próprio texto. Quando Paulo vai falar em Filipenses 3,19, abram lá comigo, por favor. Eu quero ir para esse texto primeiro, antes da gente falar isso. Filipenses 3,19. Abram lá comigo, se vocês forem bom de endereço, abre lá rapidinho para a gente ler. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19.
Na verdade, eu vou pegar até o 17 primeiro, só para vocês entenderem aí o contexto. É Filipenses 3,17. Abriram? Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ponto. Para aqui comigo. Paulo está dizendo assim: irmãos, por favor, sigam o meu exemplo. O exemplo que eu quero que vocês sigam como irmãos em Cristo, como aqueles que se converteram no Senhor, como aqueles que nasceram de novo, é o exemplo que eu tenho dado para vocês pelos ensinos, pela palavra, por tudo que a gente já tem pregado, né? A Paulo está falando tudo isso. Eu só estou parafraseando aqui. Paulo está dizendo: sigam o meu exemplo. Aí ele fala no 18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Paulo está chorando. Ele está dizendo isso porque ele realmente está chorando. Porque o que ele tem ouvido falar a respeito de alguns irmãos, a respeito de algumas pessoas dentro do corpo de Cristo, não são boas notícias. Aí ele diz assim: há muitos, é poucos, gente. Não, Paulo está dizendo há muitos com H. Esse A com H, não sei se no de vocês está aí, mas o que representa essa palavra A com H? É que é verdade, existe. Há pessoas, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo de alguma coisa, gente? É não gostar daquilo, é não ser conivente com aquilo, é não gostar daquilo. E o que é então ser inimigo da cruz de Cristo? Se não ser inimigo do que a cruz representa. E o que a cruz representa para nós como cristãos? A cruz representa para nós, a principal coisa é renúncia, mortificação da nossa carne, né? Quebrantamento do nosso espírito. Tudo que diz respeito ao contrário desse mundo é o que diz respeito à cruz. Então, é o perdão, é a renúncia, é a mortificação, é ser crucificado com Cristo, é não querer as minhas vontades, mas a vontade de Deus. E aqui Paulo está dizendo que dentro da igreja há muitos que são inimigos disso. Então, tem gente que não quer mortificar a carne, tem gente que não quer negar a sua vontade, tem gente que quer viver segundo o padrão desse mundo, tem gente que quer viver segundo as suas próprias vontades e definições. Tem gente que não quer ser moldado, transformado pelo evangelho. Tem gente que não quer morrer com Jesus na cruz. Quer ser salvo pela cruz, mas não quer ser exemplo de crucificação. Não quer tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não. Eu quero seguir Jesus. Ele já morreu na cruz. Eu não preciso mais. Esse é o slogan da hipergraça, tá? De uma graça extremamente barata que tem sido pregado em muitos púlpitos, ok? Muitos pregadores, muitos têm pregado esse evangelho. Não. Pode vir para Jesus, você é salvo, mas Jesus é que foi crucificado. Não, Paulo diz, há muitos, e ele está chorando, ele fala que estou em lágrimas, porque há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu não quero viver crucificado. Eu não quero viver o modelo de crucificação. Eu não quero renunciar às minhas vontades. Eu não quero mortificar a minha carne. Eu quero viver do jeito que eu quero viver, da maneira que eu quero viver. Eu não quero mudar a minha maneira de ser. Eu não vou perdoar, porque foi a outra pessoa que fez algo contra mim. Então, tudo que é contrário à cruz de Cristo é o que muitos cristãos, Paulo está dizendo, quer viver. Então, é disso que Paulo está falando aqui. Aí ele fala o versículo que eu queria falar com vocês aqui. Olha o que ele diz na sequência, versículo 19. O destino deles, o destino de quem, gente? Já vou fechar. Segura aí. Vamos, deixa eu fechar aqui, volta rápido, tá bom? Assim, bem rápido. Vou fechar e a gente já volta pra gente falar desse versículo 19.
Cadê a turma? Vamos lá. Vamos lá, gente. Versículo 19, então. Versículo 19, Paulo continua dizendo assim para nós. O destino deles, de quem? Qual é o destino de quem que ele está falando? Dos inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, castigo eterno, ok? Perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Vou repetir para vocês o versículo 19. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Gente, do que Paulo está falando aqui em Filipenses 3,19. Eu tenho certeza absoluta que ele está falando sobre o mesmo assunto que o Senhor está falando aqui em Êxodo 16. Por quê? Porque Paulo cita justamente essa questão do estômago, quando ele fala por que eles vão estar em perdição. E quando a gente lê aquele texto de Filipenses, às vezes a gente acha que história é essa? Deus do estômago, né? Como que é isso? É porque, na verdade, geralmente, a maioria das pessoas, né, tem a tendência de que, diante das suas necessidades, elas vão argumentar, elas vão reclamar, elas vão murmurar, elas vão dizer que elas precisam. Simplesmente eu preciso. Ok? Por isso que Paulo vai dizer assim, o Deus deles é o estômago. Porque para a cultura da época, a cultura grega, né, eles tinham um costume que eu não vou me recordar agora, nesse momento, como chamava isso. Mas eles tinham o mesmo entendimento que a gente tem de entrega o teu coração ao Senhor. Né? Isso também tem a ver com uma cultura, inclusive judaica. Quando Deus pede para entregar o coração para Ele, nós entendemos como esse coração hoje que a gente tem aqui mesmo no peito, né? Que são praticamente as nossas emoções. Mas para a cultura, tanto judaica quanto uma cultura grega, desse momento que Paulo está escrevendo, quando se falava de entregar o coração, quando se falava em se render a Deus, se falava de todas as entranhas, tudo que está dentro. Então fala inclusive do estômago, né? Tava tudo ali nas entranhas. As nossas entranhas, elas demonstravam a quem nós estávamos servindo. É isso que eles entendiam nessa cultura grega, e até o povo judaico tem um pouco desse entendimento também, porque eles entendem como um todo. É todo o meu ser interior que demonstra se eu amo a Deus ou se eu não amo a Deus. Então, por isso que Paulo está citando que o Deus deles é o estômago. Porque quando a gente volta para o capítulo 16 de Êxodo, o que é que eles estão reclamando, gente? Sobre o que eles estão reclamando nesse momento? Viram todos os sinais, maravilhas, prodígios, o Senhor nos libertou, e diante da primeira adversidade, da primeira dificuldade, o povo de Israel está dizendo, eu estou com sede. E depois, em seguida, eles estão dizendo, estou com fome. O nosso estômago está gemendo. Nós queremos comida. Entende? E eles não estão pedindo uma comida espiritual. Porque eles não amam ainda o Senhor de verdade. O Senhor está dando um alimento espiritual e físico, mas o que Israel está pedindo, o que eles precisam é de alimento físico
Aliás, o que eles acham que eles precisam é um alimento físico. É só isso que eles pensam. Alguém aqui, gente, sabe do que eu tô falando? Tem alguém aqui que fica mal-humorado quando tá com fome? Levanta o dedo aí se tem alguém aqui na nossa sala. Sabe aquela hora que passa da tua hora de comer e você quer morder quem tá na tua frente? Você quer esmurrar quem te... Olha lá, ó, Soninha, Pastor Marcos fez uma carinha assim. Gente, é muita gente que tem esse sentimento. É muita gente. Elisângela, eu tenho demônio? Não, não tô falando disso. Brincadeiras à parte, tá, gente? Eu tô falando que o ser humano, com uma natureza caída, quando você sente a primeira necessidade, a primeira, é rápido assim, ó. Quando você sente qualquer necessidade na tua vida, qualquer privação, a primeira pessoa que você vai murmurar, a primeira pessoa que você vai atacar são as pessoas que estão ao teu redor e pior ainda, você vai atacar Deus. Se você começar a passar necessidades na tua casa, de alimento, de dinheiro, necessidades básicas da tua vida, você vai reclamar com Deus. Você vai dizer que Deus não é na tua vida. Sim ou não? Estou falando besteira? Ou só eu que faria isso? Por quê? Porque a natureza caída não consegue ver um Deus de amor no meio da necessidade. A gente não consegue ver Deus mesmo dentro das adversidades. A gente acha que Deus é obrigado, a palavra é essa, obrigado a nos satisfazer em nossos desejos e anseios. Esse é o Deus que a gente serve. Vocês sabiam? Se Deus não nos servir como nós queremos, então eu acho que eu vou buscar um outro Deus que é mais legal. Por isso que Paulo está dizendo, o Deus deles é o estômago. Então, quem te servir melhor, esquecemos o pecado igual Israel. Esquecemos o pecado? Como assim? Fala aí, Daiane, abre aí. Senão aí eu não entendo a frase. Porque, na verdade, a necessidade só veio porque eles não cumpriram em obedecer os mandamentos. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Aqui ainda não. Tipo assim, eu entendi o que você quis dizer e vai acontecer. Nós vamos ver muito isso no Velho Testamento, ok? Mas nesse caso específico aqui, gente, não, eles tinham acabado de sair do Egito, né? Eles tinham acabado de começar a caminhar no deserto. E o acabado que eu tô falando não é um dia, dois, lógico. São alguns meses já, ou até um ano aqui já tinha se passado. Mas acabou o suprimento deles. Acabou o que eles tinham na bolsa. E aí eu começo agora a passar algumas adversidades dentro do deserto. Só que eu vi o Deus que me libertou. Eu vi o Deus que me salvou. Eu vi os milagres que ele fez para que eu fosse liberto. E mesmo assim, ao invés de eu me voltar para Deus e dizer, Deus, o que eu devo fazer hoje? Essa é a grande questão. Se você ama Deus de verdade, se você entende que ele te libertou e que ele é teu pai, você não vai se preocupar com a provisão. De verdade, gente, isso é uma realidade espiritual e física. Só que nós, uma natureza caída, nós temos dificuldade disso. E eu me incluo nisso. Porque a gente acha que é o nosso braço que nos sustenta. É nós que damos vida para nós todo dia de manhã para acordar. Nós achamos que é a gente que dá saúde para o nosso corpo. É a gente que dá fôlego para viver para nós todos os dias. E não é. Nós somos totalmente dependentes de Deus o tempo inteiro. Então Israel, ao invés de buscar ao Senhor, clamar a Deus para saber a resposta para esse momento, qual é a palavra para esse dia, eles simplesmente preferiram falar que o Egito era melhor. Então é justamente a questão da murmuração diante da adversidade. Porque olha como Deus, ele é amor. Porque diante dessa murmuração de Israel, se Deus fosse um Deus de raiva, um Deus de rancor, um Deus de mágoa, um Deus que se ressentisse, ele simplesmente ia dizer assim, vocês que morram de fome.
porque eu acabei de tirar vocês do Egito, eu libertei vocês da escravidão, eu acabei de mostrar para vocês um sinal no Mar Vermelho, livrei você de todos os seus inimigos. Na primeira dificuldade você vem falar que você não me ama? É ou não é assim? E aí simplesmente Deus vem, ele não fala isso para Israel. Ele vem e dá aquilo que eles precisam. E melhor ainda, ele diz, agora nós vamos voltar no texto. Por que que Deus está justamente agora dizendo para eles que eles têm o alimento necessário para cada dia, eles têm o pão necessário para cada dia? Porque ele fala justamente de dois momentos que já aconteceram lá em Êxodo 12, nós vamos relembrar rapidinho, e ele está falando de forma profética a respeito de coisas do futuro. Qual é? O que eu mandei vocês grifarem aí, gente? Olha o que ele diz no versículo, eu vou voltar de novo. Versículo 8. Disse ainda Moisés, o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer. Que horas foi que o cordeiro do sacrifício, lá de Êxodo 12, o cordeiro pascal, foi imolado, gente? Que hora o cordeiro foi sacrificado? Se alguém quiser falar, só para a gente entender que vocês estão entendendo. Que hora foi que o cordeiro... No pôr do sol. Sim. No pôr do sol, né? Ao entardecer. Então, o cordeiro da Páscoa, ele foi imolado, ele foi morto, né? Ao entardecer. Então, ele está dizendo para eles o seguinte, olha lá, ó, de novo. Disse Moisés, o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer. Ponto. Então, nós voltamos lá em Êxodo 12 e entendemos que o cordeiro que livrou eles da escravidão, que libertou eles de Faraó, foi morto ao entardecer. Que hora Deus dá carne, então, para eles comerem, gente? Ao entardecer. Certo? Agora vamos... Que eu falei que ele falou de algo que aconteceu pouco tempo atrás, para eles relembrarem, mas Deus também agora está falando profeticamente. O que Êxodo 12 representa para nós hoje e que já aconteceu. Quem quer dizer? Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. Quem é o cordeiro da Páscoa, gente? Jesus. Jesus. E o que é que você come toda a ceia? O pão, que representa o quê? O corpo de Cristo. Então Deus nos dará, ao entardecer, a carne, não vai? Jesus morreu exatamente ao entardecer. Quem não assistiu essa aula, gente, ou quem não lembra dessas coisas que eu falei, volta lá no vídeo, Êxodo capítulo 12. É simplesmente, para mim, o texto mais forte de toda a Bíblia. Deus está mostrando, através da instituição da Páscoa, o Cordeiro de Deus que vai morrer na cruz para nos trazer libertação. Então, Deus está dizendo para Israel que eles teriam carne ao entardecer. Então, eles teriam sempre a provisão dessa libertação, dessa salvação, dessa carne que traria vida para eles. O Cordeiro trouxe libertação. O Cordeiro trouxe salvação. Eles não foram mortos pelo anjo da morte por causa do sangue do Cordeiro que estava nas portas. Então, esse entardecer aqui não está por acaso. Deus deu carne para eles de novo ao entardecer. Lembrem-se que sempre ao entardecer vocês terão carne, profeticamente falando. Ok? Entenderam aí o que eu quero dizer? E aí em seguida Moisés e o Senhor vai falar o quê? Na sequência aí do versículo 8. Ele diz assim, ó. O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Ok? Jesus é a representação do que, gente? Pão da vida. O pão da vida. Então, todo dia de manhã, você pode levantar, abrir os seus olhos, respirar e ir comer pão que vem direto do céu para vocês. Todo dia.
O Senhor nos dá pão vivo que desceu do céu todos os dias. Tem maná preparado para nós todas as manhãs. E isso é de duas formas. O Senhor sempre vai nos dar a provisão para aquele dia, porque o Senhor diz na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão representa as duas coisas. É o alimento físico que saciaria a fome de Israel, porém era um alimento também espiritual que traria essa cura que eles tanto precisavam, que eu falei lá no versículo 26. O Senhor seria o Jeová Rafá para eles, porque o pão, o maná que eles iam comer durante todo o tempo no deserto, também os curaria por dentro. Porque o que nós comemos no nosso dia a dia é que mostra se nós somos saudáveis ou se nós não somos saudáveis. Sim ou não? É o alimento que você come que diz se você tem o fígado bom, se você tem o rim funcionando muito bem com a água, se você tem o teu estômago sem nenhum tipo de doença, é o que você come. E Israel, gente, passou a comer maná todos os dias. Todos os dias. Durante quanto tempo eles comeram maná, gente? 40 anos. 40 anos. Foram 40 dias? Não. Foram 40 meses? Não. Foram 40 anos. E sabe o que os cientistas, os estudiosos, as pessoas que sempre vão em busca, né, de mais conhecimento para que a gente entenda que o nosso Deus ele é muito mais poderoso do que a gente imagina, diz que não maná, nesse alimento que Israel comeu durante 40 anos, tinha todas as vitaminas, os sais minerais, os nutrientes que o nosso corpo humano precisa para viver saudável. Vocês conseguem crer nisso? Como eu creio? Não havia doenças no meio de Israel se eles obedeciam ao Senhor, porque eles comiam o alimento que dava cura interior para eles. Não somente saciava a fome física, mas fazia muito mais que isso, que era curá-los de dentro para fora. Gente, quando a gente tem uma alimentação extremamente saudável, a nossa pele fica boa, os nossos olhos eles ficam brilhantes, o nosso cabelo tem uma outra força. Nós temos uma amiga aqui no grupo que trabalha com óleos essenciais, né? E ela sabe muito bem o que existe em cada óleo, em cada elemento da natureza que nos traz um corpo saudável. Sim ou não? Né, Edilene? Edilene sabe muito bem disso. Gente, se tem uma coisa que Deus sabe fazer perfeitamente, é nos dar um alimento que nos cure. Então, se nós comêssemos pão vivo que desce do céu toda manhã para nós fresquinho, todas as manhãs, e quando eu falo manhãs, não quer dizer que precisa ser no teu primeiro horário devocional, ainda que isso nos traga um alerta, né? De que se Deus está falando que é pela manhã que Ele traz esse pão vivo, né? Com fartura, então quer dizer que se nós fizéssemos no primeiro horário, você concorda comigo que o teu dia já estaria estabelecido com essa palavra? Ok? Então tem aí uma dica para quem consegue fazer de manhã, glória. Para quem não consegue também não tem problema. O que importa é que você coma pão vivo que desceu do céu todos os dias. Não negligencie esse mandamento do Senhor, esse decreto de Deus. Gente, Deus não mudou. Quando Ele diz para Israel que isso é bom para eles, que isso traria vida para eles, que eles seriam bem-sucedidos nisso, Deus não mudou. Nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. E nós, então, precisamos saber que a nossa vida, principalmente espiritual, precisa ter uma alimentação saudável. Você precisa ler Bíblia. Você precisa dar louvor a Deus durante o seu devocional. Você precisa meditar na palavra, ruminar, né? Pegar lá o matinho, igual a vaquinha, e ficar com a palavra ali, ó, na sua boca, degustando ela, até que todos os nutrientes necessários para a sua cura interior aconteça.
para que você transmita, para que o seu corpo passe para fora aquilo que você já está curado por dentro. Aí o teu olhar vai estar mais saudável, a tua pele vai estar mais saudável, o teu corpo vai estar saudável. Isso é uma lei imutável de Deus. Deus deseja que nossa alma, corpo e espírito estejam totalmente alinhados na saúde dele, naquilo que ele tem para nós. Porque ele instituiu isso para Israel aqui no deserto, onde eles não tinham nenhum tipo de recurso para ser saudáveis, mas o Senhor envia um alimento que tem todos os nutrientes, vitaminas e sais minerais necessários para que eles fossem saudáveis durante todo o período que eles atravessassem o deserto. Ok? Então o Senhor dá essa ordem, esse mandamento aqui para eles. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. No versículo, acho que eu não cheguei lá ainda, a gente vai chegar, acho que no versículo 28 eu coloquei alguma coisa aqui. Mas vocês entenderam que a necessidade vem sempre como um Deus para nós, se ela não é saciada? Por isso que Paulo vai dizer lá em 3,19 que o Deus deles é o estômago. Então sempre que a gente sente alguma necessidade, principalmente física, né? A gente vai argumentar com Deus de que está nos faltando alguma coisa. Então, muito cuidado com o Deus que você tem servido. Se é o Deus estômago, se é as suas vontades, se é os seus desejos, se é os seus anseios, ou se é o Deus verdadeiro que realmente vai te dar o suprimento necessário para cada dia. Para cada dia. Basta cada dia o seu mal, ok? O Senhor vai nos suprir sempre como filhos, mas basta cada dia o seu mal, né? Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, eu mandei vocês grifarem porque Deus fala lá no versículo 12 isso de novo, né? Ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão, ok? Esse o amanhecer também tem a ver com a ressurreição de Jesus, tá? Então tem a ver com essa manhã que nasce, ao pôr do sol, né? O Senhor vai morrer naquela cruz, mas ao amanhecer tem uma nova luz, um novo dia, o Senhor resplandecendo novamente com o sol da justiça, com a ressurreição para nós, tá bom? Então essa tipologia aqui vai ser utilizada para que a gente possa entender melhor essa questão da cruz e de como Deus nos dá o alimento necessário. Versículo 13, né? Vamos só dar uma repassada aqui. No final da tarde apareceram cordonizes, já li, né? Onde que eu parei, gente? Versículo... Acho que eu li até o 16, né? Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda, ok? Versículo 17. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou ao que tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Se eu fosse você, eu meditava um pouco nesse texto. E eu vou dizer o que eu percebo nitidamente aqui no versículo 18. O Senhor está dizendo que eles vão lá e recolhem a medida do maná, certo? E quando eles vão medir os jarros para cada pessoa da família, né, que deveria comer um jarro de maná, essa era a medida para cada um. Olha o que Moisés está escrevendo para nós. Quando mediram com o jarro, quando eles vão lá no cesto ou em algum objeto que eles pegam o maná, e aí eles vão lá agora medir quantos jarros eles pegaram para cada família. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, o que aconteceu com essa pessoa? Como está na versão de vocês aí? Falem para mim o versículo 18, esse trechinho, esse primeiro trecho. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito... O meu tá bem diferente. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. É isso. Então existe um princípio que Deus está mostrando para nós dentro da palavra, de que é assim, para cada dia Deus tem uma porção, certo? E não adianta você achar que você está sendo beneficiado se você lê um livro inteiro da Bíblia num dia, ok?
e o teu irmão foi lá e leu um versículo. Tô citando um exemplo para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ok? Então, tinha gente que achava que ele recolhendo mais, ele ia ter para aquele dia com fartura. Talvez ele ia comer demais. E a palavra está dizendo que aquele que recolheu muito não teve demais. Então não foi excesso para ele ali. Mas o contrário também é verdadeiro, ó. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então quem não conseguiu talvez, ou não teve uma medida muito cheia, não foi pouco, porque ele foi alimentado naquele dia. Porém aquele que achou que também recolheu demais para ele, no final das contas ele não teve demais. Ele teve só o alimento para aquele dia. Porque ele ia comer a quantidade que saciasse e não caberia mais, certo? E aquilo se desfaria, né? Do dia seguinte já não existiria mais. Então, o que Deus pede para nós nesse texto, ou o que Deus diz para nós nesse texto, é que existe uma porção suficiente para cada dia. E ponto. Não é nem aquele que recolheu demais vai ter demais. Não, mas eu sou muito espiritual, eu li a Bíblia inteira em 3 meses. Joia, você é uma bênção, não estou dizendo que não. Mas não quer dizer que você seja melhor bem-aventurado, ou você seja melhor do que um irmão que lê um versículo por dia. Entende o que eu estou querendo dizer? A porção que nós precisamos do Senhor, ela é diária. E não quer dizer mais ou menos espiritual, porque comeu mais, ou teve menos. A porção é para cada dia. E ponto. Então o Senhor está dizendo que Ele equipara. Cada um vai comer todos os dias. E pronto. É isso. Então é melhor que você vá numa medida bacana todos os dias, do que você queira comer demais num dia e talvez no outro não coma nada. Não se alimente. Isso, na minha opinião, hoje, cabe muito bem para mim. Eu prefiro caminhar em passos mais lentos, mas caminhar todos os dias com o Senhor, do que dar passos muito largos e não conseguir caminhar todos os dias. Porque às vezes a gente põe metas muito grandes para nós e é isso que dificulta o nosso dia. É isso que dificulta o nosso dia a dia, né, com o Senhor. Então é melhor um pouco cada dia, mas se alimentar, estar com o Senhor, do que querer ajuntar demais, porque no final das contas você não vai ter demais. Você vai ter a porção para aquele dia. O Senhor vai ministrar a sua vida e pronto. No outro dia você vai ter que buscar de novo. Sim ou não? Quem tinha recolhido demais ia ter para a semana toda? Ia virar bicho, né? No outro dia, se ele guardasse, ia virar bicho. Por quê? Ele ia ter que colher de novo. Então o Senhor está nos dando uma lei espiritual maravilhosa aqui. Um princípio espiritual maravilhoso. É para cada dia. Não, Elisângela, mas você não está entendendo. Durante a semana, para mim, é muito complicado, é muito difícil ler a Bíblia. Então, o que eu faço? No domingo, eu pego ali uns 10, 15 capítulos e já leio, que aí já deu certo para a semana toda. Entendeu? É isso que Deus está falando. Não vai adiantar, porque o alimento é diário, ok? Você precisa comer todos os dias, não precisa? Você não come, almoça, toma café da manhã, almoça e janta todo dia? Dá para comer só no domingo e depois voltar a comer no outro domingo de novo? Não. As leis espirituais e físicas, elas parecem muito. Deus é muito simples e poderoso em tudo que Ele faz, ok? Da mesma maneira que nós temos necessidades físicas diárias, todos os dias, nós temos também necessidades espirituais. E às vezes a gente justamente está dando mais importância às coisas físicas e naturais, e elas são importantes, do que as coisas espirituais, que elas também são importantes. Alimentar a nossa vida fisicamente é muito importante, mas alimentar também o nosso espírito é muito importante. Porque senão você pode estar aparentemente saudável fisicamente, mas raquiticamente espiritualmente. E isso só tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. A culpa não é de ninguém. A culpa é minha, que não fui colher para cada dia aquilo que Deus tinha para mim. E aí, a culpa é só minha, não tem a ver com mais ninguém. E aí o Senhor volta lá para o versículo 4, gente. Serve para mim, para você e para Israel. Eu lhes farei chover pão do céu,
o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Será que nós temos seguido as instruções do Senhor para comer uma porção todos os dias? Será que nós temos seguido as instruções do Senhor para ter um relacionamento com Ele diário? Será que nós temos seguido as instruções do Senhor para estar com Ele nesse relacionamento diário? Então, às vezes, o não passar na prova, e aqui vocês entenderam o que é a prova, né? Não tem a ver com provação, tribulação, não. O professor só está vendo se a gente está entendendo a matéria. Deus tem falado tanto conosco a respeito de várias coisas. De passar tempo com Ele, de leitura da palavra, de quantas promessas existem na palavra de Deus. Nós temos recebido na nossa igreja muitas palavras de sabedoria, de colocar a nossa vida diante do altar, de realmente estar buscando ao Senhor, de ter mais intimidade com Deus. Quantas palavras, gente, nós recebemos em 2023 a respeito da nossa vida espiritual. E o que nós temos dado ouvido e colocado em prática? É aí que entra a prova. Você tem entendido o que o professor Espírito Santo tem te ensinado? Se você não tem entendido, você precisa ir para o professor e dizer assim: professor, eu não tenho entendido a matéria. Eu não tenho entendido o que você tem me explicado. Eu preciso de aula particular. E aí você vai sentar e vai ouvir o professor te ensinar de forma particular. E ele vai te ensinar. Isso eu tenho certeza absoluta. Ok? Mas ele quer que você então fale, que você diga se você não está entendendo. Agora, ir fazer a prova, não responder nada na prova, entregar para o professor e falar assim: não estou entendendo nada, deixa para lá, vou repetir mais um ano e tá tudo certo. Isso não é atitude, né, de filho de Deus. É atitude de quem não quer nada com Deus. O seu Deus é o estômago. Então ele só está preocupado com as suas próprias necessidades, ok? Vamos seguir aqui? Onde eu estava? 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, não acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Aqui está as 2 palavras que eu queria falar com vocês de novo. No versículo 28, as 2 palavras que aparecem aqui para mim, e aí vocês podem ver a versão de vocês, que não importa a palavra que esteja. Alguém quer falar como que está aí o versículo 28, né? Na verdade, o Senhor falando: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Como que está aí no de vocês? Mandamentos? Instrução. Como tá, perdão? Ordem e instrução. Isso, quem mais? Mais alguém? Tá com alguma diferente? Minhas leis. Minhas leis só, pastor? Legal. Então, o Senhor está nos dando 2 palavras aí, que elas já apareceram lá atrás para nós. E essas 2 palavras em hebraico, elas são mitzvah, que é código de sabedoria. Então, a primeira palavra, que é mandamentos, aí, né? Até quando vocês se recusarão a obedecer as minhas mitzvah, né? Os meus códigos de sabedoria, né? A minha maneira de ensinar vocês coisas espirituais. É disso que Deus está falando. E as minhas instruções. Instruções aí é a palavra que a gente mais conhece em hebraico,
que é a palavra Torá, ok? Então a palavra Torá, quando a gente fala assim, Torá, né, que é os 5 primeiros livros ali de Moisés, a gente chama de Torá geralmente, né? Torá significa lei, orientação, instrução. E aí é literalmente, gente, o que significa essas palavras no português. Então, Torá significa lei. O que é uma lei? Uma lei é algo que não pode ser infringido. É algo que não pode ser quebrado, porque se você quebra uma lei, ou você vai preso, ou você é obrigado a pagar uma multa, ou você vai ser de alguma maneira punido. Então, lei é lei, não pode ser quebrado. Então, Torá significa lei, orientação. Então, às vezes, Deus só está orientando, que é o que às vezes acontece com algumas leis, inclusive. É uma orientação de como nós devemos seguir a nossa vida, né? Fazer no nosso dia a dia para não prejudicarmos ninguém, né? Para não termos nenhum tipo de problema na nossa vida. Geralmente é uma orientação que a gente recebe, ou uma instrução, que também não deixa de ser uma orientação, né? O mesmo sentido. Então, a palavra Torá, que significa essas instruções aí que Deus falou, no original a palavra é Torá, que significa lei, orientação e instrução. Então, se a gente pudesse trocar essas duas palavrinhas aí, só para vocês entenderem o que Deus está falando nessa pergunta que ele faz, ele diz assim: até quando vocês se recusarão a obedecer aos códigos de sabedoria e as minhas instruções? Então, se a gente pudesse passar dessa maneira, ficaria até mais fácil da gente entender o que Deus está falando. Então, depois que Deus percebe que Israel novamente está quebrando algumas leis, recolhendo o maná mais do que eles deveriam num dia, recolhendo o maná e deixando para o dia seguinte, porque eles estavam talvez com preguiça de pegar no dia seguinte de manhã, achando que iam ter a reserva para o dia seguinte, ou recolhendo, saindo, né, para recolher no 7º dia, que é o que eu vou falar aqui para vocês, e aí eles não encontravam. Então, às vezes, comiam também todo no 6º dia, e aí no 7º não tinha para comer, porque eles achavam que ia ter para recolher novamente. Então, Deus está dizendo assim: até quando vocês não vão dar ouvidos ao que eu tenho dado como instrução para vocês? Alguém falando, eu não ouvi. Fala aí. Fala aí. A hora? Já foi? É? Eu não coloquei o despertador de novo, gente, me perdoa. E vai embora aqui, né? Então, semana que vem a gente volta a partir desse texto e a gente vai entender, então, por que Deus está falando sobre o sábado, né? Que na verdade é o Shabat, não é a palavra sábado em si, ela foi traduzida para sábado só para ficar mais fácil. Mas por que Deus está falando que eles estão quebrando regras muito simples, né? Ordens que Deus deu até esse momento e que são muito simples. Era só para colher para aquele dia. Era só para não guardar para o dia seguinte. E era só para recolher no sábado 2 porções. Na sexta, perdão. No 5º dia, né? No 6º dia, perdão. Para eles terem para o 7º dia, o dia do descanso. Então, eram ordens tão simples, mas aqui o povo já estava desobedecendo, já estava indo contra as instruções do Senhor. E eles vão simplesmente fazer isso vez após vez. Eu acho que a gente parece um pouquinho com Israel, não parece, gente? Ou só eu que pareço um pouquinho com Israel? Né? Que a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente quer simplesmente achar que a gente sabe como é que faz, e a gente acaba não indo buscar essas instruções com o Senhor, né? E aí, Rê, abriu a câmera agora no finalzinho, será que a gente parece com Israel ou só Israel que era? Que era assim, né? Tá bom? Vamos orar, gente? Cíntia, consegue orar para finalizar a aula pra gente? Sim ou não? Será que você consegue? O que você acha? Faz assim, ó, que como não tá fechado, sim ou não? Não? Renatinha, então manda ver aí. A Daiane falou que é você que tem que orar. Então ora aí. Ora aí pra gente finalizar, por favor. Já fechou o olho, né, Dai? Jesus te ama, viu? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado.